Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e de enfermidade. Então são esses o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, 11º domingo do tempo comum. Precisamos nos situar dentro deste ano litúrgico, o ano A, dedicado ao evangelista São Mateus. A liturgia da Igreja Católica no tempo comum, que são 34 semanas, 33 porque a 34ª nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem uma finalização. Então hoje, se nós dividirmos por 3, nós estamos terminando hoje a primeira etapa da liturgia da palavra, neste ano dedicado ao evangelista São Mateus, porque estamos no 11º domingo do tempo comum. Semana que vem começamos aquilo que nós chamamos de dar corpo àquilo que é a liturgia desse ano, para depois nós realmente darmos uma finalização da liturgia da palavra deste ano litúrgico. E a palavra de Deus nos apresenta hoje aquilo que nós chamamos do prólogo antes de Deus levar Moisés para a montanha e lá dar para o povo de Israel os 10 mandamentos. Então é o começo de uma nova história, de um novo tempo. Deus que libertou o povo do Egito, que fez passar o Mar Vermelho a pé enxuto. Este Deus que chama este povo, ele vai relembrar através de Moisés, seu servo, que nós somos uma raça sacerdotal.
Nós somos uma nação santa, quer dizer, somos chamados a viver na graça do Senhor, tendo como base aquilo que Ele nos deixou nos 10 mandamentos. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho que Ele não veio tirar a lei, destruir a lei, mas Ele veio fazer com que a lei encontrasse nele a sua plenitude, encontrasse nele o cumprimento total da vivência da lei mosaica, que são os 10 mandamentos. Então, justamente, esta parte histórica nos apresenta isso. Ele vai relembrar o povo: olha, vocês viram o que eu fiz em favor de vocês que estavam escravos. Então agora, e Deus faz uma proposta. Deus é aquele que Ele não se impõe, Ele se propõe. E em Jesus Cristo nós vamos entender isso completamente, tanto que no livro do Apocalipse, São João coloca Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele e nós cearemos juntos, e não seremos mais, seremos amigos, porque vamos participar da mesma mesa. Deus, Ele não se impõe, Ele se propõe, porque Ele nos criou com livre-arbítrio. E nós podemos dizer que nós não queremos, ou que nós damos a nossa adesão ao Senhor. Portanto, se ouvires a minha voz, quer dizer, o Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que realmente nos chama a viver esta vida nova, vai nos dizer: se ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança. Aliança é estar mais próximo de Deus. Aliança é, eu olho para Deus, vejo o chamamento que Ele nos faz, e como povo sacerdotal, eu vou viver na graça, no amor e na misericórdia do Deus. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quer dizer, uma nação que testemunha o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. A segunda leitura da carta aos Romanos, nós não podemos compreender justificação com justiça social. Nós temos que entender que na carta aos Romanos, Paulo não está falando de justiça social. Nós vamos encontrar em diversas outras passagens, sobretudo na carta de São Tiago, que vai falar sobre a justiça social, de vivermos na partilha e lutarmos para que nenhum ser humano passe necessidade e possa viver plenamente como filha e filha de Deus. Aqui Paulo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que nós somos reconciliados, quer dizer, nós fomos justificados. Jesus é a única justiça que o Pai aceita, porque na cruz do Calvário Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E esta aliança que a humanidade não conseguia viver, porque o pecado vai nos tirar desta comunhão com o Senhor. Em Jesus Cristo, Deus faz aliança com Ele mesmo, e por isso Ele nos justifica. Em Jesus Cristo nós seremos salvos pela sua paixão, morte e ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, e Paulo vai dizer, quando nós éramos inimigos de Deus, quer dizer, quando nós não tínhamos ainda esta graça de sermos batizados, de recebermos uma vida no Espírito Santo, o Senhor nos amou, um amor eterno, um amor no qual nós vamos percebendo a cada dia, que vai se descortinando na nossa frente, e para que nós possamos, vivendo justificados por Ele, nós possamos cantar: sim, é bom o Senhor nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente, que nós cantamos no nosso salmo de hoje. São Mateus, para compreendermos bem este trecho do Evangelho de hoje, nós temos que entender para quem Mateus escreveu o seu Evangelho. O alvo de São Mateus era justamente o povo da antiga aliança, que era o povo de Israel. Então Mateus vai constantemente mostrar para o povo que Jesus é o novo Moisés. Assim como as tábuas da lei foi dada no monte, Jesus vai ter o sermão do monte.
Sermão da Montanha, porque ele quer mostrar para o povo de Israel que Jesus é aquele que todos os profetas predisseram, sobretudo o profeta Isaías, que vai profetizar a respeito da virgem que iria conceber e daria à luz a um filho, e que lhe daria o nome de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é aquele que chama, assim como o Pai no Antigo Testamento, através dos profetas, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, através de Moisés, Deus chamava continuamente o povo, também Jesus vai chamar. O Senhor vai convocar todos nós para vivermos como raça sacerdotal, como povo santo e eleito, agora já justificados pelo sacrifício supremo de Jesus no seu lenho e na sua ressurreição. Assim como após o prólogo da aliança do Sinai, se formou 12 tribos de Israel, também Jesus vai chamar 12 apóstolos, para que a igreja começasse a assumir a sua missão. A missão da igreja é anunciar o evangelho. A missão da igreja é levar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A missão da igreja é missionariedade, quer dizer, ela tem que sair pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso nasce, esse mandado missional do Senhor nasce quando ele percebe, ele se compadece daquele povo que estava perdido como ovelhas sem pastor. Então ele vai dizer para os seus apóstolos: a messe é grande, os operários são poucos. Ele vai usar o verbo no imperativo, quer dizer, ele dá uma ordem: rogai, implorai, pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Porque a messe é grande e os operários são poucos. Estamos vivendo um ano vocacional na igreja do Brasil. E hoje nós aumentamos, clareamos muito vocação. Porque quando nós rezávamos por vocação na igreja, nós pedíamos padres, nós pedíamos religiosos e religiosas. A igreja nos mostra que vocação é cada um no seu estado de vida. O padre, que é o cooperador imediato do bispo, o bispo que é o sucessor dos apóstolos, hoje ele é um dos 12 na nossa diocese, hoje não é mais Tiago, João, hoje para nós, o apóstolo da nossa diocese chama-se Dom Luiz Henrique. Ele é aquele que o Senhor colocou à frente desse grande rebanho que é a nossa diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos dar o norte de como nossa igreja diocesana, fiel a Jesus Cristo, vai trabalhar para que Jesus seja, o evangelho nos leve a curar o nosso coração, expulsar os demônios e fazer com que o Senhor possa ser amado por tudo, por todos, nesta dimensão de uma igreja que caminha, de uma igreja que não recebe uma missão do Senhor apenas dentro do templo, como vai nos dizer o amado Papa Francisco, quando ele instituiu aquele ano extraordinário da Divina Misericórdia. A igreja tem que ser uma igreja em saída. Jesus chama os 12 e os envia. O Senhor não nos chama para ficar sentados, o Senhor nos chama para, ao entrar na igreja, ao começar a missa, eu sinto e demonstro o meu amor por Ele, e quando eu saio, a minha missão de anunciar Jesus Cristo para todos, porque eu no meu batismo recebi esta missão de ser sacerdote, profeta e rei. Assim como o bispo é o apóstolo, assim como os padres é o cooperador do bispo, aqueles que vivem o sacramento do matrimônio também têm a sua dignidade, têm a sua autoridade dentro da família. O pai e a mãe têm que ser em casa o norte dos filhos. O pai e a mãe têm que ser em casa aqueles que vão mostrar e testemunhar Jesus Cristo. Porque muitas vezes eu já escutei isso: padre, o meu filho não tem vontade de ir na igreja. Eu falo: é? Se ele chegar perto de você e falar assim: eu não quero mais ir na escola, você vai deixar? Se ele está com fome e não quiser mais comer, você vai deixar ele com fome? Por que não na igreja?
Por que não na igreja? Na hora que você chama o seu filho para ir no shopping, ele vai saltitando de alegria e de felicidade. Por que não na igreja? Quer dizer, os pais precisam retomar a autoridade que Deus os constituiu como sacerdotes dentro da sua casa. Nós não podemos mais nos compactuar com a ditadura das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Subverteram o mandamento do Senhor, que é honra pai e mãe. Dos 10 mandamentos, o único que é seguido de bênção é este: honra teu pai e tua mãe, para que vocês sejam abençoados pelo Senhor teu Deus e tenha longos dias sobre a face da terra. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Vemos tanta violência, tantos jovens e crianças que quebram carteira, batem nos professores, matam os professores. Quer dizer, a origem disso, a gênese disso é: os pais perderam a autoridade dentro de casa. E quando isso acontece, subverte a lei natural, que é: os pais têm que dar limites. Assim como na autoridade do bispo, ele também, quando nós precisamos de puxão de orelha, ele vai dar. Assim como nós que somos cooperadores dele, nós temos os coordenadores de... Agora na nossa diocese nós temos o padre do vicariato, que é o pároco de vocês. Então quer dizer, ele age com autoridade também conosco que somos padres. Porque se nós não sabemos respeitar a autoridade, nós não iremos saber respeitar todos os outros níveis de pessoas. E por isso Jesus nos fala: o reino do céu está próximo. E ele abre uma beleza para nós: de graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui Jesus destrói o que é chamado hoje em dia a teologia da prosperidade. Jesus nos fala que é de graça que nós recebemos e que é de graça que nós devemos dar. A igreja não vende sacramentos, isso é uma heresia, chama simonia. A igreja administra os sacramentos e nós somos chamados a generosidade para com a devolução do nosso dízimo. Nós somos chamados com generosidade a ajudarmos os vicentinos, ajudarmos a pastoral que faz assistência nas nossas paróquias e comunidades, enfim, mas nessa gratuidade do amor de Deus, porque Ele nos amou, Ele nos enviou, e nos enviou para que nós pudéssemos dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Supliquemos ao Senhor, neste domingo, o 11º domingo do tempo comum, que nós possamos ouvir este apelo do Senhor: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua